A minha entrevistada de hoje ficou conhecida nacionalmente pelos olhos do filho. O filho dela tinha olhos muito especiais, tinha forma de ver a realidade de uma maneira muito divertida, muito bonita. Era o Paulo Gustavo. E ele criou uma personagem que entrou para a memória coletiva da cultura brasileira, que é a Dona Hermínia. Deia Lúcia, que prazer, que emoção estar com a senhora aqui. Prazer é meu. Obrigado demais por ter topado essa conversa. É uma baita responsabilidade conversar com uma mãe que, claro, a gente vai falar muito aqui do seu filho e a senhora com uma posição que nenhuma mãe gosta de falar do filho, que é a posição de quem, falando de um filho que não está mais aqui, pelo menos não nesse plano. Embora ele possa estar aqui assistindo, se divertindo com as suas piadas, que ela encheu de piada aqui antes, só da caminhada da escada para cá, ela já falou um monte de coisa engraçada. A gente está no teatro em que ela está brilhando com uma peça em que fala das lembranças do filho, homenageia o filho, fala da relação e canta Fascinação pra gente, que eu não vou fazer ela cantar de novo, porque a gente gravou um vídeo pra rede social que ela já gastou um pouquinho da voz, tem que poupar. Lembra de se inscrever no Amado Mundo, ativar as notificações. O Papo Amado é um oferecimento do BR Partners. Lucinha Araújo, que passou também por essa tristeza, passa por essa sobreviver à perda de um filho, ela tem uma frase que foi, inclusive, o nome do livro dela, que ela fala: só as mães são felizes. E fala muito da realização, né, da maternidade. E eu queria lhe perguntar como que a senhora consegue, passados esses anos todos, manter esse humor, essa leveza, essa felicidade, mesmo tendo perdido o Paulo? Bem, eu sempre fui alegre. Eu vou morrer alegre. Eu não vou dizer feliz, porque a perda de um filho é a maior dor que a gente pode ter na vida. Mas essa alegria, porque ele também era uma pessoa alegre. Ele não gostava de me ver chorando. Ele dizia: mãe, para, não chora não. Ô mãe, não sei o quê. Um dia eu vou contar tudo, vou falar de você. Então tudo era muito engraçado. E com a partida dele, ele tinha vontade de... nós estávamos no palco, né? A gente estava fazendo O Filho da Mãe. E com a partida dele, eu fiquei com aquela coisa assim: ai meu Deus, e agora, né? O que a gente vai fazer? Aí ficamos pensando, foi triste, muito triste. A perda de um filho é muito triste. Mas ele não gostava de me ver chorando e nem gostava de me ver triste. Então é por isso que eu estou aqui sorrindo todos os dias para ele e por ele. É isso aí. O Paulo, pelo que a gente sabe dele, ele sempre foi um menino divertido, né? Sempre. Um menino engraçado. A senhora achava, quando ele era criança, que ia dar um humorista ali? A gente acha... Não achava de jeito nenhum. Só quando ele começou com a adolescência dele, eu dizia: eu quero ver o que você vai fazer da vida. Ele não queria estudar, era mandado embora, expulso da escola. Ele Era foi expulso da escola? Não sabia. O quê? Salesiano botou ele pra fora. Ah, é? Ele não gostava de estudar. O negócio dele era teatro. Ele queria... Era o sonho da vida dele. Aí eu dizia: tá, quero ver. Eu morro, quero ver como é que você vai ficar. Aí, quando ele foi para Cal, que a Penha pagou, eu não tinha dinheiro para pagar. Penha? A Penha é a madrasta, a boadrasta que eu falo, ela é boadrasta. A Penha pagou a Cal para ele e aí as coisas foram... Eu falei: bom, então é agora. Isso juntou ele, Marquinhos, Magela com mais o Porchat. Eu falo que é Fábio Porchat, porque os três me perturbavam. E foi ali que eu falei: não, vai dar certo, ele vai conseguir. Em que momento da carreira dele que a senhora viu deu certo? Então, deu certo porque quando ele começou a fazer alguma coisa, ele tinha, apesar de ser aquele menino, assim,
alegre, e tudo ele levava no humor, ele tinha uma responsabilidade no trabalho, sabe? Quando ele falava no trabalho dele, de ator, ele falava com muita seriedade. Você vai ver, mãe, você é o maior comediante desse país. Você vai ver, eu vou dar tudo para você. Você nunca mais vai cozinhar na sua vida. Porque quando ele era obrigado a levar as quentinhas que eu fazia, né? Porque eu não tinha dinheiro para pagar uma secretária. Então eles tinham que levar. Juju, eu fazia comida e eles levavam. Ele dizia assim, eu vou de patins. Eu agarrava ele pelo pescoço e dizia assim, que se cair uma quentinha no chão, você vai ver. Então ele viu a mãe, a luta da mãe. Então ele foi se formando e ele era um cara de muita responsabilidade com tudo. Apesar de fazer tudo de uma maneira alegre e feliz. Qual era esse jeito que ele tinha, que a senhora tem, engraçado, que a senhora em outras entrevistas já chamou de atacado? Vem da sua mãe, né? Da minha mãe era assim. E ela falava assim também? Minha mãe era pior. Que nem ele falava e que nem a senhora fala? Nossa Senhora, minha mãe era pior. Não posso nem falar aqui. Fala, minha mãe é uma peça. Revela aqui como é que era sua mãe. Não, minha mãe era terrível. Minha mãe era terrível, mas ela tinha assim, ela não viu tudo dele. Ele era criança ainda, jovenzinho. Mas eu acredito que ela tá vendo. Mas ela tinha preocupação, dizer o que vai ser, gente. Paulo Gustavo, do jeito que ele faz as coisas, que ele leva as coisas, não gostava de estudar, repetia, e não sei o quê, era expulso da escola. Mas a minha mãe era alegre, minha mãe cantava, meu pai tocava violão. A gente tem uma pergunta aqui no Papo Amado que é sempre para todo entrevistado. Quem foram seus pais, Dea Lúcia? Então, meu pai trabalhava na Companhia Brasileira de Energia Elétrica quando ele morreu. Ele chegou a ser diretor, mas em Barra do Piraí, ele trabalhava em Santanese na fábrica de papel Piraí. Então, ele já voltava na maior alegria de ônibus voltando para Barra. Santanese fica no meio, entre Piraí, Barra. E sábado e domingo, ele estava na padaria, na esquina da minha casa, tomando uma cervejinha e cantando e tocando violão com os amigos. Então, eu cresci vendo, sabe, essa coisa de arte. E meu pai era esse homem muito engraçado, você morria de rir com ele, e mamãe era brava que nem eu. Mais engraçada também. Mais engraçada. Minha mãe era engraçada e tinha uma voz maravilhosa, que cantou na igreja, fazia coroação de Nossa Senhora. Aí eu um dia falei para ela, mãe, como é que deixava você coroar Nossa Senhora? Você nem na missa vai. Aí, cala a boca, Dea Lúcia. E eram desbocados também? Não, meu pai não falava palavrão, detestava. Minha mãe falava assim um pouquinho, mas meu pai, eu só olhava assim, tremia a base. Meu pai não gostava que falasse palavrão. Mas meu pai morreu, eu tinha a idade, eu já era jovem. Meu pai morreu de desastre, foi no enterro de um amigo, na volta, o carro ultrapassou a pista e pegou meu pai. E então quem instituiu o palavrão na família foi a senhora mesmo, é isso mesmo? É, eu mesma. A mamãe falava um pouquinho, mas eu era terrível. Tinha que desabafar de alguma maneira, né? Sim. Vou desabafar, querido, eu tô com uma raiva de você. Não existe. Não, tem que soltar um filho da puta pra ficar leve, né? Isso. Agora a senhora posso chamar de você? Pode, menino. Posso? Senhora, parece Obrigado. que eu tenho 80 anos. É. E tenho. Não, tem 78, 78, é. Depois dos 80, você me chama de senhora. Então tá bom, combinado. Quando que começou a carreira de cantora? Você é Minha. cantora. E aí isso é uma coisa que muita gente não sabe. Então, os dois eram pequenos, eu separada, e eu não tinha como sair para arranjar um emprego, porque quem ia tomar conta das crianças? Eu morava em Niterói, e aí eu amava música. Aí um dia
uma amiga minha falou, Déia, começou uma seresta aqui na rua. Era antigamente Moreira César, que hoje em dia leva o nome de Paulo Gustavo, ator Paulo Gustavo. Tem uma que é a série... Rua da Praia, né? Não, a praia interna, não, é a primeira depois da praia. É interna Aí, olha, tem uma seresta, começou uma seresta maravilhosa ali. Aí quando eu acabava de fazer tudo, eu pegava os dois e falei, agora é minha hora de distrair. E eu ia. E nessa seresta, eu acho que não é da época de vocês, tinha o Carlinhos que tocava, que era do Época de Ouro, que era do Jacó do Bandolim. Sim. E aí eu fiquei maravilhada. Aí o seu Arídio Lacerda, que era o cara que comandava a seresta, ele observava e eu estava sempre cantarolando assim, baixinho. Quando foi um dia, ele falou, você aí, ó, você, levanta, vem cá cantar. Aí eu falei, eu não canto. Canta assim, tô vendo você cantar. Aí Paulo estava dizendo, ai, mamãe. Eles eram pequenos. Aí eu levantei, cantei e nunca mais parei de cantar. E nesse dia, e nessa seresta, tinha um jovem que era diretor artístico da ABB de Niterói, da Associação Brasileira, né? Aí ele tinha um projeto chamado Mesa de Botequim. E ele me chamou para cantar no Mesa de Botequim. Aí eu cantei ao lado dos grandes compositores. E ele convidava um compositor, o compositor ia, eles contavam a história do compositor e nós éramos 4 e a gente cantava os sucessos desse compositor. Então eu cantei ao lado dos grandes artistas e compositores Olha só. Da época antiga, mais para trás um pouco. Bom, quando o Paulo Gustavo era adolescente, essa história já foi contada algumas vezes, você chegou para ele e perguntou diretamente sobre a orientação sexual dele. Isso. E ele disse que era gay. Isso. Te disse uma frase muito bonita, tô fechada com você. Tô fechada com você. Queria pedir para você dizer para uma mãe, para um pai, que tem dificuldade de aceitar a orientação sexual do seu filho, qual conselho que você dá? É o conselho que eu dou assim, o que eu falo quando acaba o espetáculo, meu filho é um musical, que eu venho agradecer a presença, eu passo esse recado, que é da Vida Extraordinária, que é uma música cantada no musical, é o seguinte, você tem um filho que ele não é aceito pela própria mãe dentro da sua casa, o que ele vai fazer na rua? Vai ser pior. Você tem que abraçar seu filho, aceitar o seu filho, entendeu? Nós não somos perfeitos. O quê? Qual é o problema ele ser gay? Ele nasce, ninguém vira gay. Eu ainda não vi, eu tentei virar sapatão, não consegui, garoto. Tentou? Brincadeira. Mas é tal história, ninguém consegue, não existe isso. Você nasce com essa coisa, não sei explicar. Eu só sei que nasce. E quando eu percebi que ele andava diferente, eu falei, eu tenho que proteger meu filho desse mundo mal que é. Aí eu sentei e perguntei para ele, você é homossexual? Ele falou, tô. Aí eu falei, tá. Levantei, fui para a cozinha de novo, cozinhar. Ele foi atrás de mim, perguntou, mãe, tem algum problema? Eu falei, para mim não, eu só tenho medo do mundo, mas eu tô fechada com você. E ele morreu comigo, fechada com ele, fechada com Juliana, minha filha, e porque eu acho que esse é o meu legado, é mostrar para os pais que não aceitam ainda, até hoje você vê, a sociedade fazendo 1000 coisas, matando, agredindo, debochando. Não existe. Eu sofro um pouco de gordura. Eu, quando era mais nova um pouco, a gente sofre. Hoje em dia, não ligo não, sou gorda mesmo que se dane. Eu sou gostosa, eu acho que eu sou uma delícia.
Mas você vê uma moça gorda, ela é tudo que não faz aquele tipinho que a pessoa acha que tem que ser, aquele macho, ou aquela... E tem uma pessoa gorda, não, tem que ser magra. Por quê? Por quê? A gente tem que ser íntegro, honesto, trabalhador, provedor das suas coisas, ser amoroso com as pessoas que trabalham com você, com aquelas que passam na rua e precisa do seu apoio. Isso sim. Agora, me poupe, gente. O mundo ainda tem que aprender muito. O que Dona Hermínia conquistou o Brasil? O que ela tem? É isso que ela tem. Louca, que fala mesmo e pronto. Quando vem, precisa de ver. Quando vem umas coroa assim pra mim, que com o nariz pra cima, eu abaixo meu nariz assim e fico rindo. Eu desarmo a pessoa, sabe? Eu desarmo. Não adianta, mas até hoje vem falar comigo. Falar o quê? Fala, meu filho, como é que você aguentou? Como é que eu aguentei o quê? Ele que me aguentou. Não foi eu que aguentei, não. Ele que me sustentou, ele que me deixou bem. Não fui eu orientei. E ele fez a vida dele, tá aí. E ainda queria ser artista. Você imagina, gay, ainda queria ser artista. Você imagina, duas coisas que é difícil, né? Ele dizia, lá, vagabundo, não trabalha não. Hoje eu estava falando com o meu motorista, meu Deus, se a pessoa soubesse o quanto eu trabalho, parece mentira. O povo me vê ali 10 minutos, fala assim, veio aqui, deve estar ganhando dinheiro, não vê o que está por trás. Ninguém. Sabe? O povo gosta de fazer fofoca, apontar o dedo. Mas eu aprendi que quando você está apontando um dedo, tem 3 virados para você. Então, não pode. O que aconteceu com o Brasil, Dona Déia? Por que esse ultraconservadorismo? Por que tem gente hoje que acha que tem que separar as pessoas em caixinhas só, quase uma coisa do bem contra o mal? É um país muito mais careta do que foi o país, por exemplo, da adolescência do teu filho. E é um país quase que como se tivesse perdido a vergonha de ser racista, de ser homofóbico. Menina, é impressionante, né? É impressionante, porque antigamente você tinha aquele que não gostava, mas às vezes ele tinha, vergonha de se pronunciar. Agora, eles botam... Olha, é porque a liberdade faz... Você tem liberdade para elogiar e você tem liberdade para destruir. Então, é isso. A gente tem que ir naquela guerra. Mas eu vou na guerra dançando e cantando. Se divertindo. Me divertindo. Quando Paulo falou, mãe, tô fazendo uma peça sobre você. Eu falei, friozinho na barriga. Não, eu falei, isso vai ser um desastre. Vai falar o quê de mim, Paulo? Você tá maluco? Alguém vai querer ver alguma coisa? Mó sucesso. E ele te mostrou antes o texto? Mostrou. Quando rolou uma censura ali? Assim, não, tinha coisa que ele falava, eu falei, você vai botar... Até isso, Paulo Gustavo. O que é? Agora não me lembro, mas eu falava, eu tenho... Se eu soubesse a pergunta, eu ia me lembrar... Você fazer essa pergunta, eu ia me lembrar por que eu falei para ele. Até isso, Paulo Gustavo, foi uma coisa tão forte que ele falou, é isso sim. Ele era atacado. E ele te dirigia muito no palco, quando ele ficava ali no teu pé de como fazer, do que fazer, quando vocês estavam juntos Não, porque quando ele me chamou para fazer o teatro, eu falei para ele assim, você não vai encher, como é que vai ser isso? Não, mãe, você vai entrar, vou brincar com você. Aí a gente ia ensaiar lá com o Zé Ricardo, que é do Rock Rio. Zé Ricardo, a gente ensaiou com a banda do Zé Ricardo lá. E ali, Zé Ricardo chorava de rir, os meninos. E ali foi criando um monte de coisa. Porque ele falava as coisas, batia nele. Não vou falar isso. Você para, que não sei o quê. E era tudo nosso, era assim. Era muito engraçado. E eu tenho muita
saudade dele, sabe? Eu fico imaginando, me perguntaram o que ele estaria imaginando hoje, né? Você... Eu com as crianças todas, as crianças foram na minha casa, que fazem um musical, foram lá para a gente ensaiar. Então, aí me perguntaram, imagina, Paulo Gustavo vendo você aqui com essas crianças todas. Ele dizia, mamãe, a praia de mamãe, ela cheia de filho, que eu adoro. É que eu não pude ter. Mais filho? Queria ter mais? O quê? Eu queria ter uns 6, mas eu tirei um rim, não podia. Olha só. E já tive filho velho, Paulo Gustavo nasceu, eu tinha 31 anos. Na pandemia, você pegou Covid antes dele. Peguei. Eu imagino que ele deve ter ficado muito preocupado. Não, eu liguei... Porque a maior preocupação que a gente tinha era com os idosos. Né? Eu liguei para ele porque eu ia pro sítio, ficar lá, passar o Natal. Mas aí eu tinha que operar catarata. Aí, como o meu médico era meu vizinho de porta, lá em Niterói, aí ele falou, Déia, vamos fazer um exame de Covid? Eu falei, vamos. Não tinha nada assim, eu aqui. Aí fui fazer. Quando eu fiz, deu positivo. Aí eu liguei para Paulo Gustavo, falei, Paulo Gustavo, olha só, tô com Covid, eu não sei se eu vou poder passar o Natal aí com vocês. Ai, aquilo foi um horror na vida dele. Todo dia ele ligava, e aí, mãe? Não tenho nada. Tá com febre, mãe? Não. Tá com isso? Não. Bom, aí passados uns 15 dias, era mais ou menos isso, eu fiz um novo exame, já não acusou nada. Aí eu fiz eu fiz uma cirurgia no olho, passado 3 dias eu fiz no outro e fui passar o Natal lá no sítio. Conseguiu ir? Consegui ir. Quando eu cheguei lá, ele olhou assim pra minha cara e falou, mãe, você é tão raça ruim que nem Covid aguentou com você. Imagina essa frase, eu nunca mais esqueci. E dali a quanto tempo que ele foi contaminado? Ai, e 1 ano depois, as crianças eram pequenas, as crianças nasceram, as crianças fizeram 1 aninho. Depois de 1 aninho das crianças, ele pegou o Covid. Quando o Paulo adoeceu, já tinha vacina? Mas aqui não tinha, no Brasil. Tinha vacina lá fora, muita gente foi. Aí ele falou, não, vou esperar vir para cá, porque ele tinha medo de tudo, e ele tinha medo de sair, eu daqui até o aeroporto, chegar, pego. Aí ele esperou. Como é que foi? Eu tive quase que um segundo pai que não quis se vacinar. No caso dele, não só já tinha vacina, como já tinha no Brasil. E não quis se vacinar e morreu de Covid. E eu me lembro, na época, eu só não fiquei com mais raiva de tudo, porque foi uma decisão dele e ele não quis. No seu caso, eu acho que deve ter tido uma raiva do estado de coisas, porque talvez a gente já pudesse ter tido vacina no Brasil. Olha, não fosse o governo trabalhar contra a vacina e a favor da Covid. Não vamos falar nesse governo, não, pelo amor de Deus. Nem posso dizer porque eu tenho vontade. Mas na época, esse ponto foi uma coisa que te bateu do... Puta, ele podia ter se vacinado, se tivesse vacina aqui. Claro que bate, né? Muito embora a gente sabe que mesmo vacinado, teve gente que morreu. A gente, para morrer, não tem assim, isso daqui, se você fizer, você não morre. Não é bem assim. A sua trajetória com religião é uma coisa muito curiosa, né, dona Déia? Você nasceu católica, foi durante um tempo na sua vida espírita, e eu não sei, porque nas matérias não diferencia se é kardecista ou se é kardecista. E chegou a frequentar a igreja presbiteriana. Porque eu tinha uma amiga, quando eu mudei para o prédio, na frente, no apartamento da frente, tem uma saudade dele, de Paulo Gustavo, aí tinha um tio dos amigos meus que era de Barra do Piraí. Então ele me acolheu. As crianças nasceram ali. Eu era a filha dele.
E ele, quando aconteceu milhares de coisas, a minha separação, aquela coisa de todas as crianças pequenas, ele um dia, ele era kardecista. Ele falou comigo, vamos comigo no grupo, escutar uma palestra, aí não sei o quê. Aí eu fui, eu gostava de ouvir as palestras, eu tomava um passe, me acalmava, aquela coisa toda. Aí ele morre. Depois de um tempo, ele morre. Aí eu fiquei perdida. Eu falei, poxa, todo mundo que vai embora. Aí a minha amiga, que era evangélica, falou, vamos comigo lá na igreja. Na presbiteriana. Na presbiteriana. E na igreja presbiteriana, o pastor Antônio Elias, ele fazia cada palestra linda, o filho dele também. E eu gostava de ouvir. A grande coisa para mim, porque para mim Deus está em tudo quanto é lugar, Jesus. E eu escutava aquelas coisas. Um dia na casa dele, do pastor Antônio Elias, ele falou assim, quando você estiver muito triste, você disca 00. Aí eu falei, o que é discar 00? Ele falou, até o final da nossa reunião você vai saber o que é. Aí foi feita a palestra, é um estudo, era um dia de estudo da doutrina. Então tá, então acabou, hoje acabou, vamos orar. Aí todo mundo de joelho no chão. E ele fez uma oração, demorado, quando a gente levantou, eu falei, tô indo embora, o senhor não me disse o que é 00. Ele falou, olha seu joelho. Meu joelho tinha 2 bolinhas. A gente, quando ajoelha, faz 2 bolinhas. Ele falou, isso é discar 00. Quando você tiver dessa maneira, você disca 00. Reza. É reza. Então, eu adorava. E de lá para cá, depois, agora eu tô sozinha. Eu rezo, peço a Deus proteção. É isso. Basta você orar e pedir e ser boa, né, para os outros. Eu sou boa. Se tiver alguém que não gosta de mim, eu não posso fazer nada, mas eu não faço mal a ninguém. Então. E é quase que tem o efeito placebo, né? Se existe, eu acredito em Deus, mas prova a gente não tem, né? Se existe, não existe, mas a gente reza, quase que causa um efeito placebo. Acalma, Então, mas isso aí eu tenho um amigo que é ateu. Ele é a calma personificada. Ele fala que quando ele para, ele reflete, ele olha o mar, ele vai... E ele é ateu. Posso falar? Ele é uma pessoa boa. Ensina pra gente um pouquinho do time do humor, porque já é humorista também há um bom tempo. É uma humorista também, porque tem capacidade de fazer as pessoas rirem. Mas é o meu jeito, eu não sei falar sobre humor. Não tem domínio de técnica, não. Não, tem nada disso, é o meu jeito. Eu dou bronca, a minha secretária fala assim, eu nunca vi ganhar uma bronca da patroa e eu sair rindo. Natural. Eu falo, você dá bronca rindo. E que meu, gente. Só assim. Olha lá, ela pode falar. Eu não sou assim. Olha aqui, você tem duas pessoas que, claro, que te fazem muito corar a dor do luto, que são Romeu e Gael. Romeu e Gael. Como é que é o convívio com eles? Como é que é essa... Que, de certa maneira, é uma nova chance que a vida dá, né? Continuação, né? Então, Romeu e Gael, nosso convívio é maravilhoso, o Thales é um genro maravilhoso, as crianças estudam em horário integral e aí se dividem, né? Entre eu e o avô, que é o meu ex-marido, que mora em Niterói. Então, uma semana a gente está junto, outra semana é com o outro, e às vezes ele vai em BH com a mãe, de coisa. Mas a gente está sempre junto, muito próximo, se fala todo dia, manda mensagem, vovó! Aí manda aquela mensagem que vem no redondinho assim, eu digo, como é que faz isso, faz gente? o vídeo selfie redondinho. Agora eles já nasceram artistas, agora eles imitam
o Michael Jackson. Ah, Perfeito, gente. Não é porque eu sou avó, não. Dançando ou cantando? Dançando e cantando. Olha só. Cantando. Sensacional. Demais. Vieram ver a peça. E aí? Aí viram a primeira parte, aí teve intervalo, eles foram no camarim, eles me viram até a vovó. Nossa, vovó, você cantou bonito. Eu falei, gostou? Gostei, vovó, tá lindo. Aí, bom, passou. Aí voltou para assistir o segundo ato. Aí, na hora que fala sobre a morte, depois que eu canto também, vai falar que escurece, vem a pandemia. O Thales tirou e levou para o camarim. Eles olharam, pau da vida com o pai. Vovó, a gente sabe que papai Paulo morreu, ele não quer deixar a gente ver. Eu falei, mas vovó também não vê, porque é triste, a gente fica triste. Então é por isso que a gente não vê, mas a gente quer ver. Eu falei, então tá, vai ter tempo ainda para você ver. Pronto, para não render muito assunto. Mas eles amaram a peça. Quando eles te perguntam, vovó, quem foi o papai Paulo? O que a senhora responde? Não, a primeira pergunta foi assim, sentados os dois vendo filme comigo. Aí eles nunca tinham visto. Na última prateleira da estante da sala tinha uma foto de Paulo Gustavo e de Dona Emília. Aí Gael fez assim, olhou, fez assim, vovó, papai Paulo usava roupa de mulher. Aí o outro virou, falou assim, usava, ele imitava a vovó. Olha lá o rolo na cabeça. Eu falei, ai, que alívio. Porque eu tenho que falar sempre de acordo com o que o pai fala. Né? O pai é o educador, é ele que decide as coisas. Eu tenho que estar alinhada com o pai. E aí o outro, eu falei, é isso mesmo. Aí eu falei assim, vovó vai mostrar um pedacinho do filme. Aí eu botei o documentário do Filho da Mãe. Aí eles me viram. Ué, vovó, você é artista também? Eu falei, não, aquilo ali foi uma brincadeira. Aí quando eles viram agora que a peça, ele falou, você é artista, né, vovó? Você... Mas eles falam no pai agora, normal, porque tá crescendo, né? Vão fazer 7 anos. Daqui a pouco um garoto na escola fala uma besteira para eles têm que estar preparados para tudo, né? Claro, claro. Aí o pai prepara, eu só vou junto com o pai vai na frente. E ter dimensão, né, de quem foi o pai deles, né? Quem Acho foi que o isso pai. É muito importante. Exatamente. A fama te irrita? A fama me irrita quando é uma pessoa, assim, que é inconveniente, entendeu? Mas a fama em si, não, eu acho que, assim, eu gosto que as pessoas me reconheçam, eu rio, eu jogo beijo. Eu não sou aquela artista antipática que vira cara, não. Eu venho hoje, foi tão engraçado, do lado uma van lotada, uma van não, um ônibus assim, que não é aqueles ônibus comuns, um ônibus menor, um rapaz sentado e a filhinha no colo. Aí ela olhou para mim, aí ela fez um coração, eu não sei como é que faz um coração com o dedo. Aí eu não sabia o que era isso. Aí a minha secretária, esposa do meu motorista, falou assim, ela tá fazendo um coração para a senhora. Aí eu tentei fazer, eu não sabia, eu jogava beijo. Aí o pai, quando viu que era eu, o pai ficou assim, gente, fazer isso. Aí parava no lugar, o meu carro encostava no coisa. Aí ela de novo fazia para mim, e não sei o quê. E o pai, assim, impressionado, ele no ônibus, você via que era uma pessoa humilde, estava com a pessoa... E eu ali rindo e brincando com a filha dele. Então, assim, isso para mim é mais maravilhoso do que eu encontrar um milionário agora e falar comigo alguma coisa. Você tá entendendo? Eu gosto de pessoas, eu gosto de brincar com as pessoas, sou uma pessoa alegre. E o Domingão, eu acho que também catapultou essa fama de um Domingão... jeito que é uma coisa de doido, né? Eu gravei 3 programas ontem, 3 meios programas.
ontem, o Domingão. Aí, numa hora lá, o Luciano falou qualquer coisa lá, que eu não me lembro direito, e falou com relação a... isso aqui é daqui não sei quanto tempo. Aí eu falei, mas a gente vai ficar aqui ano que vem também? Vai ficando. Eu falei, bom, então tá renovado meu contrato, hein, gente? Eu brincando. Já garante ao vivo. Já garante ao vivo meu contrato. Então, assim, é brincando e o povo gosta. Ele fala, Dona Déia, todo mundo gosta, a audiência fala, todo mundo fala que a senhora, que eu sou maluca. É isso, Luciano? Mais ou menos. Eu falei, mas você também né, Luciano? Ô, Dona Déia, 78, mas tá com tudo em cima, hein? Cheirosíssima. Não, tá com tudo em cima, não. Cheirosíssima. Chegou aqui super cheirosa. Falou que acorda já com perfume. Eu amo perfume. É sempre super produzido assim? Pra tudo que é lado? Eu não tô produzida, não. Não, esse é o básico. Não, eu fiz uma maquiagem agora, porque eu vou entrar no palco. Mas esse é o básico, então. Eu tô produzido com a roupa. Eu acho uma roupa super, super chique aí. Que chique, garoto. Uma roupa escondida pra não aparecer as varizes. Aqui em cima, cai em cima da barriga, a barriga vai descendo. Sabe como é que é? Tem nada em cima, tem tudo ladeira abaixo. Como é que vai ser fazer 80 anos? Daqui a pouquinho. Se eu estiver viva, eu vou fazer uma festa. Vou fazer uma festa, se eu estiver viva. Eu fiz ano passado uma festa. E qual é o segredo aí? Me diz. 80 anos, tá leve, assim, com esse espírito leve e... Alegria. Claro que tem dor aí dentro. É claro que tem tristeza aí dentro, mas equilibra. Mas é alegria. Alegria de viver, agradecer a Deus todos os dias. Embora todo sofrimento, eu agradeço a Deus que eu estou aqui, de eu poder contar a minha história, para eu poder ajudar uma outra mãe que perdeu seu filho, para eu ajudar um filho que quer que os pais aceitem ele. Então, eu agradeço todo dia a minha existência. Não é isso? Feliz. E pra gente fechar, eu queria te fazer uma pergunta. Deve ter muita lembrança muito forte, muito presente. Agora... Qual é a experiência, a cena que você e seu filho viveram que é aquela mais especial? É a cena quando eu pergunto para ele se ele era homossexual. Ali foi... Porque foi tenso, era aquele medo de fazer uma pergunta que eu já sabia a resposta, medo dele, de uma negação dele e de como que eu ia fazer para ajudar. Eu acho que esse foi o momento mais tenso. Lógico, sem comparar com os 54 dias de Covid, ele dentro do hospital, né? Eu nem quero falar nesse assunto, que isso daí é... Mas essa coisa da aceitação, que eu acho que ele só foi esse homem feliz porque ele teve uma mãe que apoiou. Sabe? Por isso que ele me botava no meio de tudo, eu era a maluca da vez, e era sempre... E todo, porque não foi fácil. Não foi fácil. Paulo Gustavo nasceu em 78, Juliana em 80. 80 tem 46, vai fazer agora, 46. Paulo Gustavo, 48, faria. Então, você imagina isso há 30 e poucos anos atrás. Aquela mãe que segurou a mão dele, sabe? Então, a minha vida foi uma vida de luta e de alegria. Só alegria, porque cada vez que eu estava com meu filho e que eu falava para uma mãe e falava para um pai e dentro do clube que ele passava, dizia lá vai a bichinha. Eu falava, bichinha é você. Falava para a pessoa, bichinha é você. Nojento. Falava para os caras que eu era sócia do Clube Central, eu brigava. E aí, então assim... O momento mais feliz foi quando eu falei, meu filho, eu tô com você. Tô fechada. Tô fechada com você. Esse foi um dia feliz na minha vida. Que ele morreu e eu tranquila. Meu filho foi, mas ele se sentiu amado, protegido por mim e por todo mundo que convivia com ele. Obrigado demais. Valeu. Que sorte da gente poder ter esses testemunhos bonitos da senhora, bonitos mesmo, dá esperança, enche o coração de alegria.
Eu que agradeço. E eu tenho certeza que ele tá muito, muito, muito orgulhoso de ver a mãe com tudo em cima, com 78, caminhando aí pros 80. Cheirosa. Meu Deus, quer saber o nome do perfume? Não, porque não tá fazendo propaganda aqui. Ah, é verdade. Mas já que a senhora garantiu a renovação do seu contrato na Globo, aproveita e pede pra marca anunciar no Amado Mundo também. E qual é a marca? Do perfume? É. Ah, mas aí a senhora vai fazer propaganda de graça pro perfume? Não faz, não. Bom, deixa pra lá. Não faz, não. Vamos manter um mistério. Ó. Se você sabe que é a marca do perfume que tá com a Dona Déia, procura ela pra oferecer uma publi dela pra ela ganhar o dinheiro, já que ela tá usando perfume. É mesmo, eu vou propor isso a eles. Eu vou dizer, olha, eu tô fazendo uma coisa, todo mundo fala do meu perfume que Paulo Gustavo usava. Ó, tá vendo? E eu uso. Todo mundo da minha família, Juliana, minha filha, também usa. Então é isso. Começa a falar. Fala do meu perfume que eu vou mandar pra cá. Mandar pra quem que a senhora ia falar? Dona Déia, não vamos falar a marca, mas vou agradecer de novo. Obrigado mesmo a você que esteve com a gente até aqui. Valeu. Mais um Papo Amado imperdível. Lembra de se inscrever no canal. Tchau. Obrigado.